Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Aqui o professor Fabiano passando para a gente fazer a nossa correção e revisão da nossa última atividade. Quem estava na nossa última atividade se lembra que eu passei essa atividade aqui que é bastante extensa, inclusive tem até um texto que nós temos que analisar e está nela, que é um texto normativo, certo? Então quem estava, lembra-se que eu pedi para que vocês copiassem e nas questões que eram de opções, para você escolher uma opção como essa aqui, você não precisava copiar as 4, e sim apenas aquela que você considerasse correta, ok? Pessoal, então sem muitas delongas, vamos então para a questão número 1, porque esse vídeo não pode ficar longo demais, ok? Vamos entender então, aqui estudando ainda o Estatuto, que é um texto normativo, ok? Questão número 1. Para cumprir a sua função social, o que é a função social? É aquilo pelo qual ele foi feito, aquilo para que ele serve na sociedade. Para fazer o que ele foi feito na sociedade, o Estatuto apresenta características próprias desse gênero quanto ao uso da linguagem. Então, essa aqui é uma questão que procura para a gente sobre linguagem, tipos de linguagem, e nós já estudamos um pouquinho sobre isso. Lembram-se? Muito bem. Entre essas características, destaca-se o emprego de... Qual que é a característica principal, então, no Estatuto para a função social do Estatuto? É palavras e expressões que evitem dúvidas. Essa é a resposta certa, e apenas essa você precisava copiar. Por quê? Porque o Estatuto é um documento. Ele é um documento que vai ser lido por várias pessoas diferentes. Então ele não pode ser um documento que possuam palavras que podem expressar, que podem causar dúvida. A pessoa que lê um estatuto, que lê uma lei, ou então um decreto, por exemplo, um decreto do governo, do prefeito, essa pessoa não pode sair com dúvidas, ok? Tem que ser um texto claro, certo? Questão 2. O Estatuto, como um texto normativo e legal, torna a vida da sociedade mais, nesse caso que está procurando, o que ele faz para a sociedade? O que ele torna a sociedade? Menos segura, mais organizada, menos clara, mais subjetiva? O que é subjetiva? É aquilo que não é claro. Então não é isso. O que o Estatuto faz na sociedade? Ele torna a nossa vida mais organizada. Essa é a resposta. Por quê? Porque ele traz uma série de deveres, uma série de normas a serem seguidas. Portanto, ele torna a nossa vida mais organizada. A vida é nossa por quê? Porque nós fazemos parte da sociedade. Nós estamos aqui, na sociedade. Eu, você, todos nós. Então, a função dele é deixar a nossa vida mais organizada. Então, nós tínhamos que ler esse fragmento do Código de Trânsito Brasileiro. Professor, o que é o Código de Trânsito Brasileiro mesmo? É como se fosse uma cartilha, é um livrinho onde estão todas as leis de trânsito do Brasil. Aqui é lá que está definido aquilo que é crime de trânsito, aquilo que configura multa, aquilo que é permitido a pessoa fazer. E atenção, o Código de Trânsito não vale apenas para o motorista, também vale para pessoas pedestres, quem está caminhando na via pública, tá bom? Então, eu espero que vocês já tenham lido. Eu não vou fazer a leitura com vocês aqui porque é um pouquinho extenso, mas eu quero que você preste atenção na organização, como, por exemplo, a divisão desse código em artigos, ok? Depois em incisos. O que é o inciso? É os tópicozinhos de cada artigo. Cada artigo tem vários tópicos, ok? E, atenção, um negócio interessante para você saber. Como o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei que vale para todo o Brasil, quem é que determina ela? É o presidente da República. Não é o governador do estado, não é o prefeito da cidade. Por quê? Porque ele vale para todo o país. Portanto, é o presidente da República que sanciona, que faz valer. Tá certo? Então vamos para a questão número 3, para não perdermos, para não demorarmos tanto. Procurando para nós. O Estatuto tem entre as suas características de linguagem, de novo, procurando sobre a linguagem. Lembre-se que lá em cima falamos que a linguagem tem que ser a linguagem que seja clara, que não deixe dúvidas. Então, qual é a resposta aqui que você copiou para o seu caderno? É uma linguagem subjetiva, aquela cheia de interpretações? É uma linguagem obscura, cheia de obscuridade, aquela que não se sabe o que está falando? Não. Qual que é o tipo, qual que é a característica dessa linguagem? Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter aquilo que é clareza. A clareza tem que ser algo nítido. A pessoa que ler um estatuto, o Código de Trânsito, não pode ter dúvida daquilo que ele leu. Ele tem que ler e entender.
tá certo? Para que ele então não tenha erro, para que ele, por exemplo, ele não cometa nenhum crime de trânsito, ele tem que saber aquilo que ele leu no Código de Trânsito. Questão 4. Qual o assunto tratado nos fragmentos de texto? Esse texto aqui, ó, que nós lemos sobre sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Qual que é, então, o principal assunto tratado? E você copiou no seu caderno apenas a opção correta. É a discutir sobre os direitos e deveres do cidadão no trânsito. Então, o Código de Trânsito ele só tem um grande objetivo, é tratar dos direitos e os deveres do cidadão. Do cidadão aonde? Em qualquer lugar? Não, no trânsito, tá certo? Ele não vem aqui, por exemplo, argumentar, igual essa opção que fala, argumentar a favor do desrespeito? Obviamente que não, tá? Ele traz aquilo que tem que ser feito no trânsito, tá certo? Questão 5. Agora aqui uma questão dissertativa. Professor, o que é uma questão dissertativa? É aquela que você tem que escrever, a resposta. Dos fragmentos acima, qual deles aborda os objetivos a serem tratados no Código de Trânsito? Lembrando que sempre que nós formos analisar um estatuto, uma lei, um decreto, aquilo que é objetivo é aquilo que ele tem como meta, certo? Sempre vai vir no seu parágrafo preliminar, bem aqui, ó, nas disposições preliminares, no capítulo 1. Então essa é a resposta. Olha aqui, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberta à circulação, rege-se por este código. Aí agora ele vem falar dos objetivos dele aqui. Então qual que é a resposta à questão 5, para a gente saber? É o capítulo 1 das disposições preliminares. É aqui que ele trata dos objetivos. Todas as leis vai sempre apresentar o seu objetivo, apresentar suas metas no início, nas disposições preliminares. Questão 6, ainda te procurando sobre o estatuto, sobre esse tipo de texto normativo. Ele te procura no trecho, olha o trecho, de acordo com as peculiaridades locais e circunstanciais especiais. Pergunta: a palavra destacada pode ser substituída por qual outra? Vamos entender o negócio aqui. Essa aqui é uma questão de gramática. Ela está te procurando um sinônimo. O que é sinônimo mesmo? É aquilo que tem o mesmo significado. Palavras diferentes com o mesmo significado. O que é peculiaridade? O que é uma peculiaridade sua? É aquilo que é só seu. É uma característica sua. Portanto, é uma particularidade. Tá certo? Entendam, peculiaridade é aquilo que é só seu, é aquilo que é particular seu, tá bom? Questão 7, mais uma questão dissertativa. Professor, o que é dissertativa mesmo? Aquela onde você tem que responder para conseguir, então, tem que escrever para conseguir responder corretamente. Em quais suportes? O que é suporte? É onde, o lugar, qual veículo são divulgados os estatutos. Vamos entender que o estatuto é um texto normativo e ele tem a função de trazer para nós aquilo que é dever e aquilo que é direito da sociedade, dos cidadãos. Então, como ele é um texto normativo, ele pode ser publicado em qualquer lugar, em qualquer tipo de papel? Não, ele é um texto, então, que será divulgado em documentos oficiais. Essa é a nossa resposta. Documentos em livros da área jurídica. Por quê? Porque ele é um texto que ele vai ser acessado por pessoas que já estão buscando por ele. Você não vai abrir, por exemplo, uma revista e achar lá um decreto ou então um trecho de um estatuto. Por quê? Porque ele tem um lugar específico. Ele é um texto de fé pública. É um texto que traz aquilo que é considerado fé pública. Aquilo que todos confiam, aquilo que todos têm como certo. Acreditam nele, por ele ser um texto oficial. Questão 8, penúltima questão. Mais uma questãozinha de gramática, você não pode errar essa. Eu vi que alguns erraram. Questão 8, tá te procurando no trecho. Olha o trecho aqui. Esclarecendo ou justificando a análise efetuada. Esclarecendo ou efetuando a análise. Ou justificando a análise efetuada. A palavra grifada, qual que é a palavra grifada? É essa conjunção aqui, ó, o ou. Ela dá a ideia de quê? De alternância, de condição, de finalidade, de adição. Adição você sabe que não é, porque para ser adição teria que ser um e. Ao invés do ou, tinha que ser um e. Né? Esclarecendo e justificando. Aí está somando uma coisa com a outra. Não é o caso. Aqui está fazendo uma alternância, pessoal. Vamos entender que a resposta aqui, então, é uma alternância.
esclarecendo ou justificando, ou uma coisa ou outra, alternando entre uma coisa ou outra coisa. Sempre que você vê essa palavrinha aqui, ó, entre dois substantivos ou entre dois verbos, igual o verbo esclarecer e o verbo justificar, você terá uma alternância. Nunca se esqueça disso. Questãozinha básica de gramática, ok? E última questão, acredito que o vídeo não ficou muito longo. O melhor verbo, agora a questão procurando sobre verbo, nós não podemos esquecer isso. Por quê? Porque a gente está falando de textos normativos desde a penúltima aula. O melhor verbo para definir a finalidade do estatuto é regular, objetivar, simplificar, descomplicar. Você viu lá em cima que o estatuto ele é um texto que ele quer deixar a vida das pessoas mais claras e objetivas, certo? Mas como ele é um texto normativo, é um texto que trata de normas, de regras, ele vai querer sempre te regular. Regular, aquilo que regula. Traz regras é aquilo que regula. Então, um verbo que explica o que é o texto normativo é o verbo regular. Ele vai regular a nossa vida, tá bom? Então é isso. Acompanhe a explicação, faça suas correções e vamos continuar a aula.